Clarinha, vamos lá. A questão 27, ela envolve o tópico de densidade demográfica. Então, antes de a gente começar a fazer o cálculo, vamos lembrar aqui da relação da razão densidade demográfica, certo? Então, a densidade demográfica, ela é uma razão, certo? É uma fração, onde essa fração, professor, representa quem? O número de habitantes dividido por quem, professor? Pela área da região que você vai calcular. Com um detalhe, essa área ela vai ser dada em quilômetros quadrados, certo? Então, cuidado. Falou de densidade demográfica, então, o que é a densidade demográfica, professor? É o número de habitantes dividido pela área, sendo que a área deve estar em quilômetro quadrado. Então, olha o que ele diz aqui na questão 27. O texto 2 registra que o Japão necessitaria de 8 vezes a sua própria área territorial para garantir os recursos naturais que uma população demanda. Sabendo que o Japão possui em torno de 126 milhões de habitantes e que sua densidade demográfica é de aproximadamente 336 habitantes por quilômetro quadrado, a área que o Japão necessita, olha o comando aqui da questão, a área que o Japão necessitaria para garantir os recursos naturais que sua população demanda, aproximadamente seria de quanto? Então, pessoal, observe. A densidade ele deu aqui na questão, certo? É 336 quilômetros quadrados, certo? Habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa é a densidade demográfica. Ele trouxe também, ó, o número de habitantes. Então, o número de habitantes, ó, é 126 mil. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, lembre que 126 milhões representa 126 vezes 10 elevado à sexta potência. Ou, com outras palavras, acrescentando 6 zeros. Se eu acrescentasse só 3 zeros, isso aqui seria 1000, certo? Milhões, você teria que acrescentar mais 3 casas. Então, são 6 casas depois do último 6. Beleza. E aqui embaixo, professor, eu teria a área, certo? Sendo que ele fala que a área deve ser 8 vezes maior, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a área, e aí, quando a gente calcular a área, a gente multiplica por 8, certo? Porque ela tem que ser 8 vezes maior do que a área atual. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente multiplica cruzado, então vai ficar 336 vezes A, então vai ficar 336A. E 126 milhões, eu subtendo que aqui abaixo dos 336 tem 1. Então, vai ficar assim, ó, 126, 000, 000. Beleza, então essa área, ela vai ser a divisão de 126 milhões por 336. Antes de resolver essa divisão, eu vou simplificar essa fração, certo? Por quê, professor? Os dois números são pares. Então, eles dá para ser simplificado. E aí, qual é o número que eu vou simplificar isso aqui? Eu poderia dividir por 2, por 3, por aí vai. Certo? Eu vou dividir isso aqui por 21. Por que 21, professor? Porque tanto 336 quanto o 126, ele dá para ser dividido por 21. Certo? Então, dividindo 126 por 21, nós vamos ter que isso aqui equivale a 6, e eu acrescento a quantidade de zero dos milhões, certo? Então, isso vale 6 milhões. E 336 dividido por 21, nós vamos ter 16. Então, observe que eu dei uma redução na fração, certo? Professor, a partir de agora a gente vai fazer a divisão com esses números menores. Então, 6 milhões dividido por quanto? Por 16. Então, se faz mais ou menos assim, ó. O 6 é menor do que o 16. Então, eu vou pegar os dois primeiros números, 60, da esquerda para a direita, certo? Então, qual é o número que multiplicado por 16 vai chegar próximo a 60? Então, aqui vai resultar num 3. 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3 e 1, 4. Então, vai ficar 48. Então, pedindo um emprestado aqui ao 6, aqui vai ficar 10, 10 menos 8, que dá 2, 5 menos 4, que dá 1.
Então, 12 é menor do que 16, eu baixo o próximo termo, que é um 0. Beleza? Então, qual é o número que multiplicado aqui por 16 vai chegar próximo a 120? Então, aqui dá um 7. 7 vezes 6 dá 42, sobe 4. 7 vezes 1 dá 7 e 4 vai resultar em 11. É o número mais próximo. Então, pedindo um emprestado, que é o 2, vai ficar 10. 10 menos 2 aqui dá 8. Aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Então, eu vou baixar o próximo termo. O próximo termo aqui é 0. Então, o número mais próximo, que multiplicado por 16, que vai chegar próximo a 80. Então, aqui dá um 5. 6 vezes 5 dá 30. Sobe 3. 5 vezes 1 dá 5. Vezes 1 dá 5. Somado mais 3 dá 8. Então, aqui vai ficar 80. E aí, esses 3 zeros que sobraram, eu trago para cá. Certo? Beleza. Então, essa é a área do Japão. 375,000. Beleza? Pessoal, cuidado. Ó. Isso aqui tem lá na alternativa. Mas ele não está dizendo que era isso, certo? Ele estava falando que o Japão necessitaria de uma área 8 vezes maior do que essa. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 8. Então, multiplicando isso aqui por 8, nós ficamos com ela mais ou menos assim, ó. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 7, então nós vamos ter aqui 56. 56 mais 4 dá 60, sobe 6. 8 vezes 3 dá 24. 24 somado com 6 dá 30. Então, nós temos que a área que o Japão necessitava, ó, é essa área aqui, ó. Certo? Então, 1, 2, 3... 1, 2, 3. Então, é uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, a alternativa correta, letra A de América. Então, uma questãozinha bem massa aí, envolvendo densidade demográfica. Então, galera, se gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, comenta a questão e vamos para a questão 28.